Olá, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Hoje é o penúltimo dia das nossas palestras sobre o X. Abri a minha câmera aqui para vocês conseguirem me ver. Vou compartilhar minha tela para a gente começar, tá? Me conta se vocês estão vendo o meu slide. Belezinha? Então tá. A gente vem falando um pouco de alguns processos de UX, a gente percorreu, né, todo o início, desde quando você começa o seu projeto, né, do seu produto digital, quando você recebe essa demanda do seu PO ou do seu cliente pedindo para que você faça, né, o determinado desenvolvimento. E eu tentei mostrar para vocês um pouco de quais são as ferramentas que a gente pode utilizar para ajudar a gente na identificação daquela feature, ajudar na evolução daquela feature. Só que a gente precisa também falar sobre como que nós vamos organizar os nossos projetos. Eu coloquei que são ferramentas para centralizar a gestão de conhecimento, mas é porque o maior objetivo, quando você tem uma empresa grande, né, quando você não é só você e o desenvolvedor, e mesmo se for, é importante que você tenha um local para você documentar, que a gente tem que conseguir deixar esses materiais de fácil acesso, ou pelo menos eles organizados para quando alguém precisar ou quando alguém desejar conhecer o nosso projeto. Quando a gente está iniciando um processo de aplicação em UX, é importante que esses materiais fiquem de fácil acesso para toda a equipe que está envolvida ali naquele projeto, ou então para todo mundo que tiver interesse naquele compartilhamento, naquele documento. Eu gosto de organizar o meu material mostrando desde as minhas hipóteses iniciais até todos os conhecimentos que eu fui adquirindo, mas principalmente as falas e os pontos importantes que eu observei nas entrevistas. Eu também gosto de deixar bem visível quais são os concorrentes e o que eu observei em cada um dos concorrentes que eu fiz o benchmark. Eu vou mostrar para vocês depois, né, mais ao longo da pesquisa, alguns estudos de caso. Aí vocês vão ver como que o pessoal faz, né, a comparação de benchmarking entre os concorrentes, e vai ficar um pouquinho mais nítido daí como que a gente deixa essas informações mais explícitas para quem precisar fazer a consulta. Lá na empresa, como a gente trabalha sempre UX e UI, né, então uma pessoa fazendo a pesquisa e uma pessoa acompanhando, que depois vai ser responsável por fazer o desenho das interfaces, eu gosto de passar esse material para o UI. Então, na hora que eu vou fazer a passagem de bastão, que eu vou passar para ele tudo que precisa ser feito, eu gosto de tentar elencar quais foram os pontos que eu observei para a experiência, então, quais foram as dores, né? Ele vai ter acesso a todo o documento, mas quais são as minhas ideias ou quais foram as informações que eu observei que são importantes que constem nessa experiência. Então, o meu UI, ele recebe um documento, ou a gente tem pelo menos algumas reuniões de alinhamento em que eu informo tudo que nós precisamos ou tudo que nós observamos que vai contribuir para a experiência. Nesse caso, a gente pode estar falando de uma experiência construída do zero, então da nova feature, e também das alterações para uma experiência que já existe. Quando a gente fala em organização do projeto, eu uso, né, principalmente o Miro, dessas ferramentas, e o Miro, ele é um painel, assim, um artboard, enfim, você consegue criar vários templates e eu gosto de centralizar nele todas as informações. Então, eu crio um projeto por feature ou por estudo de UX que eu estou me aprofundando e eu centralizo lá todas as informações. Já aconteceu também de eu pegar o Miro, sentar do lado do stakeholder e abrir também, mostrar para ele todas as informações que eu já tenho e daí a gente também partir com anotações também direto no Miro. Então, ele é uma ferramenta bem ágil, para mim, né, ele me ajuda bastante porque ele é bem livre, ele deixa eu colocar post-its, colocar anotações, imagens, vídeos, o link do protótipo, ele deixa eu colocar lá, e daí quando eu coloco, caso eu tenha desenhado alguma tela
para passar a ideia para o UI, eu coloco o link lá do Figma e é só dar um executar que ele já abre a interface, sabe? Bem bacana. O Mural, eu confesso que eu não utilizo, porém, ele é muito interessante porque ele tem contador. Então, quando a galera vai fazer dinâmicas em grupo e quer fazer lá uma matriz CSD, né, aquela matriz de certezas, suposições e dúvidas que a gente já falou lá na aula 2, quando a galera quer fazer aquele tipo de brainstorm, assim, com todo mundo junto também dá para usar para essa funcionalidade, eles colocam um computador. E daí ali o tempo vai passando e eles conseguem limitar, né, até que ponto a galera vai ficar ali naquela ferramenta ou naquela atividade. O Notion, eu sei que a galera utiliza, porém não é do meu hábito utilizar, confesso para vocês que o que eu uso mesmo é o Miro, porque é o que me atende, né? Nada impede que eu mude de ferramenta também no futuro, mas eu sei que o Notion a galera também utiliza com bastante frequência, porque ele permite paginação e anotações um pouquinho mais organizadas que o Miro. Com o Notion você consegue fazer a divisão das informações que você está colocando, né? Então, com ele você consegue organizar um pouco melhor, não fica as informações mais soltas assim. Eu, particularmente, gosto das informações mais soltas, por isso que eu utilizo o Miro, mas o Notion, ele também atende perfeitamente a organização do projeto. Aqui, nesse caso, ontem a gente falou sobre as prototipações, que a gente tinha, né, as versões de baixa fidelidade, as versões de alta fidelidade, que a gente tem também todas as validações que nós fazemos, né, e chega a hora da gente passar para frente, né, então, a partir do momento que eu tenho uma prototipação em uma alta fidelidade ali, em que eu já usei o Figma, eu já desenhei, o que acontece, né? O que a gente faz? A gente passa direto para o desenvolvedor, a gente manda o link do protótipo para o desenvolvedor e pede para ele codar? Não, né? O que acontece depois desse processo de design mesmo, né? Como que a gente faz essa passagem de bastão ou qual é o próximo passo depois da primeira prototipação de alta fidelidade? Eu gosto de deixar explícito dessa forma. Depois que a gente faz a primeira versão da alta fidelidade, é muito importante que a gente esteja o tempo todo fazendo pequenas validações ou pequenas observações com as outras pessoas do time, pelo menos do time de design, né? Se não for possível contatar um usuário ali durante o processo de criação, as pessoas do time, elas colaboram muito para quem está montando o protótipo. Então, nós fazemos essas sessões de design review ou de design critique, né, a galera chama, que é quando uma pessoa que está desenhando um protótipo de alta fidelidade chama todo mundo, abre tudo aquilo que ela está desenhando e compartilha com o time todo ou com todas as pessoas envolvidas naquela reunião todo o fluxo que ela desenhou, todas as telas que ela desenhou, e daí a gente vai pontuar, né? Então, não é uma reunião para a gente dizer gostei, não gostei. Né? Se alguém disser gostei, não gostei, sai da sala, porque não é esse o objetivo da reunião. O objetivo é a gente observar como está sendo feita a comunicação daquelas interfaces. Então, a gente valida a comunicação, né? Então, a própria linguagem, a própria escrita, a gente valida nesse momento. A gente valida a apresentação dos ícones, a gente valida o fluxo da interação, a gente estressa também a interação do tipo, tá, mas e se ele não insere a informação no campo tal? O que acontece? A gente tenta estressar essas informações, a gente também nessa reunião que o UI faz de apresentar a tela para todo mundo, é muito legal que ele já tenha feito algumas validações com o UX, então com a pessoa que fez o estudo desde o início desse projeto, mas que durante esse processo de design critique, né, que está todo mundo criticando, que o design de UX também esteja presente, porque aí ele consegue observar o que a galera está falando e sentir o que a galera está tendo dúvida. Então, nessa reunião, eu tenho a pessoa que desenhou o protótipo, sentada, apresentando, mostrando todo o fluxo que ela fez. Eu tenho o UX com um papel mais observador e os outros membros do time ali fazendo todas as pontuações dele. É muito legal que quando a gente tem um UX e um UI trabalhando em alinhamento,
um fica complementando o trabalho do outro. Então, por exemplo, um UI, no momento em que ele está apresentando a interface para o time todo, ele não conseguiria, por exemplo, fazer anotações rápidas ou então perceber que a galera está tendo dúvida em tal coisa que talvez dê para mudar, sabe? Então, às vezes fica muito no automático, a pessoa está ali apresentando a tela e ela só esclarece a dúvida, né? Porque daí outro membro do time questiona o que foi feito naquela tela e ela só responde por só responder. Mas se o UX está observando aquela conversa, ele consegue perceber que houve alguma possível confusão, que não tem uma clareza naquela tela, ou que aquele ponto da interação está meio confuso. Então, ter uma pessoa observando durante esse processo de apresentação da interface, né, apresentação do protótipo interno, essa validação interna é muito legal, porque aí você acaba sendo mais proveitoso e já faz uma primeira validação, assim, antes de mandar para frente. Aqui eu coloquei estimativa de horas de desenvolvimento na frente do teste de usabilidade. Por que que eu fiz isso? Na verdade, quando a gente faz o desenho de um protótipo, as coisas não passam direto para a produção. A gente tem que, pelo menos, né, no modelo de negócio em que uma empresa cobre, né, que seja sobre demanda os trabalhos para o cliente, é importante que a gente saiba quantas horas de código serão investidas naquele projeto. Então, a gente tem uma reunião, né, depois que a gente faz todo o processo de montagem do protótipo, a gente já pontuou todos os pontos da experiência, todas as exceções, enfim, aí varia muito da maturidade da empresa, aquilo que eu sempre falo desde o começo, varia muito da maturidade da empresa. Vocês vão perceber que lá fora, por exemplo, as empresas que têm uma maturidade de design um pouco mais elevada, que tem uma estrutura de organização, que tem um PO, né, um Product Owner responsável por aquele processo, eles não têm tanta preocupação com a descrição das regras, porque eles sabem que se o desenvolvedor tiver alguma dúvida durante o momento do código, o PO está ali e ele esclarece a dúvida na hora. Então, não existe uma preocupação, em empresas que têm maior maturidade, não existe uma preocupação direta com a descrição de cada regra. Existe o protótipo, com algumas pontuações na própria interface, com os comentários, pontuações sobre a experiência, mas nada muito grande. Agora, quando você tem uma empresa que não tem uma maturidade tão forte, em que as pessoas não estão acessíveis o tempo todo, ou que não existe um PO, né, não tem alguém que está centralizando todas essas regras, esses conhecimentos de negócio, acaba que você precisa descrever cada regra de cada ponto de interação. Isso deixa o documento um pouco extenso, exige do desenvolvedor um pouco mais de dedicação e atenção na leitura do documento, porque ele vai usar isso para codar mesmo, mas e acaba sendo a partir desse documento ou a partir desse link do protótipo que eles estimam quantas horas ou qual é o esforço para desenhar aquela tela, para codar aquela tela, enfim. Normalmente, nessas estimativas de horas, a gente coloca o teste também, então vem tá ali presente na reunião, a gente tem o designer, né, conduzindo a reunião, aí tem também o pessoal da produção, que tá ali, então, um desenvolvedor, tem um tester, que também tá ali para estimar, e tem também o PO, assim, né, se a empresa tiver um PO, vai ter o PO, senão, vai ser só os membros envolvidos no time, ou possivelmente envolvidos naquele projeto. Tanto no início, né, na fase de investigação, desde o design até a fase de execução, que daí é o teste e o desenvolvimento. Aí, quando eles falam essas horas, né, eles estimam, assim, né, é meio complicado, né, a gente tem alguns truques da metodologia ágil, para tentar estimar, tal, as horas, mas acaba que é uma estimativa mesmo, né, a gente não consegue ser totalmente 100% preciso, mas tem uma estimativa de horas para medir o esforço e para também conseguir organizar melhor as filas de demandas dos desenvolvedores. Então, depois que a gente faz o protótipo, a gente valida com o nosso time interno, então validamos com o nosso desenvolvedor, com o nosso design ali, né, o próprio time de design, a gente faz a validação, a gente faz a estimativa de horas, para daí mandar para a produção. Então, nada passa direto, assim, sem a gente saber qual é o esforço, ou sem a gente saber o quanto dinheiro iremos investir naquele projeto, sabe? Aí eu coloquei o teste de usabilidade também, porque a gente consegue fazer testes antes de produzir mesmo o aplicativo.
Claro que existem testes de usabilidade que são feitos depois que que o produto já está codado, mas a gente consegue, né, por conta da alta fidelidade do Figma, a gente consegue fazer teste de usabilidade com o próprio protótipo. A gente coloca o protótipo para rodar no celular, chama, né, recruta um usuário e pede para ele executar pequenas tarefas, né? Então, a gente, durante testes de usabilidade, a gente não pode ajudar muito o usuário, a ideia é observar mais ele, né? Conseguir ver ele executando as coisas, observar as interações, né? A face dele, como ele está interagindo com aquele produto, observar os pontos de dúvidas que ele tem, fazer, de repente, alguns questionamentos sobre a tela depois dele ter feito a tarefa, né? Não vai fazer nenhum questionamento antes, porque se a tua pergunta estiver enviesada, se compromete todo o teste de usabilidade. Então, também tem o teste de usabilidade que a gente consegue fazer para corrigir algumas possíveis confusões na hora de apresentar a interface. Então, quando a gente fala em desenhar a tela, né, fazer o protótipo, a gente está falando de uma coisa muito séria. Eu estou falando de eu ter um protótipo para eu estimar o esforço, eu estou falando de eu ter um protótipo para que o desenvolvedor consiga olhar e saber o que eu estou pedindo, né, para aquele projeto. A gente está falando mesmo de validar a facilidade de uso daquele aplicativo, tudo isso antes da gente desenvolver, né? A ideia é que nós diminuamos a quantidade de surpresas durante o código. Com isso, a gente já consegue ter um melhor planejamento, uma melhor probabilidade de acerto, porque eu já fiz uma pré-validação com o usuário. Então, esses são os dos maiores ganhos, assim, quando a gente faz um protótipo para mandar para a produção e não fica só ali na descrição, enfim, só na ideia do desenvolvedor. A gente já tem toda uma previsibilidade que a gente não teria se nós não tivéssemos esse fluxo aí de design, ou pelo menos esse fluxo de prototipagem amarrado junto ao processo da empresa. Aqui, metrificar, né? Medir é igualmente importante. Por que metrificar? Amar. Quando a gente fala sobre metrificar, e aqui algumas pessoas têm medo, porque a palavra métricas, ela parece ser muito séria, muito complicada, mas a gente fala metrificar no sentido da gente conseguir contabilizar, assim eu diria, qual foi o sucesso daquele projeto, ou o quanto eu me aproximei do sucesso daquele projeto, ou o quanto eu fracassei naquele projeto. Então, quando a gente mede, a gente consegue mostrar para a galera que o nosso trabalho deu certo ou que ele precisa ser ajustado. Então, assim, não existe produto que deu errado, existe produto que não foi corrigido, porque a gente precisa errar rápido e consertar rápido e também ver que nós estamos errando rápido. Porque se a gente não está medindo, a gente não consegue saber que nós não estamos com um bom sucesso diante daquela feature ou diante daquele projeto. Então, quanto antes a gente incluir, seja lá no início do projeto, né, da gente sentar com o stakeholder e conseguir já garantir que o teu produto que o teu trabalho vai sair para produção com essas métricas já bem definidas, significa que lá para frente a gente consegue observar esse produto, retornar para esse produto e até mesmo melhorar a experiência desse produto. Porque não adianta nada também a gente fazer e as coisas não ficarem, né, com uma boa experiência para o usuário. E que eu coloquei, metrificar também pode ser comparar. Porque aqui eu já falo um pouquinho mais para a parte de e-commerce, um pouquinho mais para a parte de mobile também, né? Aquele fluxo de baixar um aplicativo e utilizar, né? As métricas, elas são um pouco diferentes para quando você está incluído no meio corporativo, né? Claro que nada impede que você amarre alguma dessas métricas com a métrica de um produto, de um negócio mesmo, mas quando eu coloquei aqui comparar, eu coloquei alguns exemplos bem pontuais. Por exemplo, quantidade de downloads feitos no aplicativo, você consegue comparar, por exemplo, após liberação da feature X, você consegue observar qual a porcentagem ou qual foi o aumento de downloads daquele serviço ou daquele aplicativo. Percentual de pessoas que cancelam o serviço. Por exemplo, você pode ter um projeto que tenha como meta diminuir o cancelamento
a quantidade de pessoas que cancelam esse serviço. Como que você vai fazer? Você vai agir em diferentes pontos da experiência, né, para corrigir aquilo que está fazendo as pessoas cancelarem o teu serviço, para que você evite que elas cancelem, e você vai conseguir alinhar esse percentual de pessoas, né, comparar esse percentual de pessoas com o que acontecia antes. Então, depois dessas pequenas melhorias da experiência, nós conseguimos reduzir 20% do percentual de pessoas que cancelam o serviço. Esse tipo de coisinhas, assim, porque às vezes a gente não repara na experiência, mas existem pequenos atritos que irritam, que estressam, que fazem a gente se sentir mal, né? Igual eu já expliquei lá na primeira aula que a gente falou sobre a experiência em si. Então, você consegue corrigir essas pequenas coisas e daí usar para comparar também se você teve sucesso naquela feature. É que os gestos dentro do aplicativo, quando eu falo gestos, eu falo sobre ações repetitivas. Sabe quando a tela trava, você fica batendo assim o dedo para voltar rápido? Isso não vai fazer voltar mais rápido, mas é um comportamento, né? Se era para o usuário apertar só uma vez naquele botão e ele está apertando várias vezes, o que está acontecendo, né? Então, como está o comportamento? Quais são as interações que esse usuário está tendo com a tela? Ele está fazendo algum movimento muito repetitivo? Com isso, você também consegue observar, você consegue diminuir e você consegue comparar se você teve sucesso naquela determinada interface. E que eu coloquei o tempo de carregamento, que o tempo de carregamento de uma tela também é muito importante, embora a galera às vezes fala, nossa, Aline, mas ele vai esperar 1 minuto, o que é 1 minuto num dia inteiro? Gente, se eu vou utilizar um produto que demora 1 minuto para carregar, tem alguma coisa errada, sabe? Porque eu não tenho paciência para esperar carregar. As outras pessoas também não têm paciência para esperar carregar, mas aí, às vezes, por o produto ser nosso, a gente acaba ficando mais tolerante a essas coisas e achando que, tá tudo bem, não tem problema. Quando, na verdade, esses tipos de coisas impactam, sim, a experiência, e analisar o tempo de carregamento de uma tela pode ser, sim, uma estratégia para melhorar a experiência, assim como também pode ser uma estratégia de metrificar, né? Uma estratégia de métrica. Você comparar o tempo que uma tela demorava antes para ser carregada e quanto ela está demorando agora para ser carregada. E sempre comparado com o período anterior, né? Nunca diminuir 20% em relação a sei lá o quê, né? Você tem que comparar, você tem que ser bem nítido. Eu vou explicar ali mais para frente como que você faz para metrificar corretamente. Aqui coloquei quantidade de itens no carrinho, aqui também falando para e-commerce, a gente pode modificar todo o layout desse site, toda a estratégia, todas as cores, todas as comunicações, para que a gente aumente a quantidade de itens que vão no carrinho, ou então para que a gente aumente a quantidade de itens que vão no carrinho e que tenha a compra realmente efetivada. A gente consegue, eu sei que são estratégias meio ousadas, assim, né? Mas a gente consegue observar essas experiências e melhorar essas pequenas coisas e comparar essas pequenas coisas e ainda converter em dinheiros no futuro. E quando a gente está falando de carrinho, a gente está falando de compra, a gente está falando em aumento de compra, e aí a gente consegue estimar em dinheiros o quanto um design ou uma análise da experiência está retornando para a empresa. Aí aqui, como que a gente faz a definição de uma boa métrica, né? Como que funciona? A gente coloca aqui quais são os objetivos, então, quando você está fazendo uma métrica, é importante que você consiga deixar bem claro qual é o objetivo daquela métrica, qual é o sinal daquela métrica e qual é realmente a métrica. Então, aqui, qual é o alvo dessa minha melhoria? Não, o alvo dessa minha melhoria é diminuir o tempo de execução na tarefa X. Isso é o meu alvo, isso é o que eu desejo, isso é o que eu espero, né? Aqui, sinal. Como que a gente vai comparar que isso realmente aconteceu, né? Como que a gente vai saber que isso realmente houve? Porque no momento que você está liberando a feature para a produção, é importante que você deixe bem claro aonde eles têm que consultar para saber se melhorou. Porque nem sempre vai ser você que vai fazer isso, né? Se você for o designer que entra lá no código e faz, né? Uau, que design raro você é. Mas, às vezes, acaba tendo um setor específico que é responsável por analisar essas métricas. Então, como que você faz para passar para esse setor, para o pessoal não precisar ficar te consultando? Você pega e deixa claro lá no documento, ou deixa claro lá na feature, aonde ele tem que fazer a consulta. Aqui eu coloquei comparar tempo de execução da tarefa com relação ao mesmo período do mês passado. Beleza, só que você tem que ser um pouquinho ainda mais específico. Comparar o tempo de execução da tarefa da tabela tal, da coluna X, com relação, sabe? Um pouco mais técnico, um pouco mais preciso. É porque eu não tenho nenhum exemplo para passar aqui para vocês, mas
Quando a gente fala em comparação, colocar um sinal para ser medido, a gente tem que ser o mais específico possível para que a gente consiga garantir uma análise correta e evolução daquele produto, daquela feed. É que eu coloquei como métrica, né, o resultado desejado. Então, aqui, diminuir em 20% o tempo de execução da tarefa X. Aí, por isso que eu coloquei com relação ao período do mês passado, e aqui a gente tem o resultado que nós desejamos com aquela devida feature, com aquele devido processo, né? Nem sempre você vai atingir, e você não atingir não significa necessariamente que o teu produto ou que a tua solução não deu certo. Significa que talvez a gente possa atacar de uma outra forma para atingir aquela métrica, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado que ainda que a métrica seja um indicador de sucesso, é você atingir, diminuir em 10%, por exemplo, o tempo de execução da tarefa já é um ganho, né? Embora não seja o ganho planejado, mas aí a gente tem que voltar e olhar para tentar entender o que aconteceu ou o porquê que nós estávamos estimando em 20% e não vendo mesmo que o possível, o alcançável era apenas 10%. Então, a gente tem que voltar um pouquinho e ver aonde que a gente errou na metrificação, não necessariamente no produto em si, tá? Tem que levar isso em consideração também. Aqui, métricas de X, a gente tem que lembrar que nós estamos falando de usabilidade, engajamento e conversão, então, o quão fácil é realizar uma tarefa, e aí você pode fazer escalas para o teu usuário, para que ele consiga dizer para você o quanto está fácil fazer determinada atividade ou não, né, então, pode fazer isso no teste de usabilidade, ou você pode colocar ali uma caixinha quando ele está executando a opção para ele fazer uma votação do quão fácil foi. A gente fala do engajamento, que é o quanto o usuário interage com o produto, que se você tem um usuário que só acessa o teu produto e não faz nada, você tem que observar o que está acontecendo também. E a métrica de conversão, que é saber se a necessidade está sendo suprida ou se aquela dor está realmente sendo sanada, né? Então, a gente, quando vai construir uma métrica de X, a gente tem que lembrar dessas coisas, da usabilidade, do engajamento e da conversão. Olha, métricas de X, o que a gente consegue avaliar? Também, né? Existem várias outras. As tarefas realizadas com sucesso, isso também é um indicador de métricas de X, a gente pode comparar com relação ao mesmo período do ano passado, enfim, melhorar a porcentagem de tarefas executadas com sucesso. A classificação na facilidade de uso também, isso daqui também é uma metrificação, você pode comparar, pode utilizar a própria pontuação do usuário para dizer que aquilo realmente ficou mais fácil, e a taxa de erro, né, a taxa de erro na tela, a taxa de erro na execução da tarefa, enfim, as mais variadas taxas de erros também são uma forma de a gente fazer uma metrificação de UX. Aqui eu trouxe para vocês um gráfico, para mostrar para vocês que, embora eu tenha falado muito sobre análise de qualidade, às vezes os números também ajudam a gente a saber para onde nós devemos ir, mas nunca que a gente deve considerar uma coisa 100%. Os números, eles nos dão uma direção, mas a gente tem que investigar o porquê que aquele número está acontecendo. Aqui nesse e-commerce, vocês podem reparar, aqui cortou, mas era os números. Então, você tinha os números, né? Então, as colunas aqui maiores significam que a maior quantidade de pessoas visitou a página do produto, daí, por consequência, as que adicionaram no carrinho, as que entraram no checkout, as que inseriram as informações de entrega, os dados de pagamento e a compra realizada com sucesso. Vocês conseguem observar alguma coisa gritante nesse gráfico? O que está acontecendo nesse gráfico? Assim, quando a gente para observar essas informações, a gente consegue ver nitidamente que as pessoas estão entrando, estão colocando os dados de entrega, elas estão colocando os dados de pagamento, mas olha a pequena quantidade de pessoas que está realizando a compra com sucesso. Né? Então, o que isso significa? Olha aqui, ó, nitidamente, as pessoas estão inserindo os dados de pagamento, mas elas não estão realizando a compra com sucesso. Então, o que pode ser? As mais variadas coisas. Aí, agora, a gente vai ter que investigar, né? Fazer a nossa pesquisa para tentar encontrar. O que está acontecendo aqui? As pessoas não estão conseguindo gerar um boleto? As pessoas não estão conseguindo... não estão entendendo aonde elas devem colocar o código de segurança do cartão? Elas não estão conseguindo colocar os dados do cartão?
ou elas não estão conseguindo interagir com algum campo da tela, o que está acontecendo? Porque está muito gritante de que os dados de pagamento estão sendo inseridos, mas a compra não está sendo realizada. E quando a gente vai fazer um trabalho de investigação específico para esse processo, a gente consegue descobrir o que está acontecendo, né? Então, acaba sendo um direcionador e não necessariamente um cheque, né? Alguma coisa que confirma tudo o que está acontecendo. É um direcionador de para onde nós devemos olhar e de para onde nós devemos pesquisar. Aqui a gente tem também um gráfico também com outro processo, só que aqui as coisas estão sendo um pouquinho diferentes, porque eu tenho as informações aqui com relação aos dados de entrega. Então, as pessoas, elas estão pagando, elas estão inserindo as informações de entrega, mas elas não estão comprando. Então, o que poderia ser, né? O que será que está acontecendo? Que a galera está colocando o endereço, mas elas não estão efetivando a compra. E daí a gente vai direcionar toda a nossa pesquisa para tentar descobrir o que está acontecendo nesse fluxo aí da navegação do usuário. Eu coloquei aqui um exercício para a gente, do tipo, vamos exercitar, porque quando a gente vai fazer um UX, um trabalho de design, de pesquisa, a gente tem que lembrar que nós precisamos saber fazer a pergunta certa. E foi por isso que ontem a gente falou tanto, ontem não, foi no dia 2, a gente falou tanto sobre como fazer uma boa pergunta aberta e sobre como você não deve fazer perguntas. Porque o nosso papel é perguntar e ouvir. E quando a gente faz as perguntas corretamente, a gente descobre coisas das mais variadas e as coisas mais interessantes que vão ajudar na evolução do produto. Eu coloquei aqui para a gente começar a questionar se nós precisássemos fazer um aplicativo para adoção de cães. Então, eu tenho um aplicativo, uma pessoa me contrata, eu sou UX, né? Coloquei lá no meu currículo do LinkedIn que eu sou UX designer, e a pessoa me procura porque ela, né, sabe que ela precisa de um trabalho de UX, e daí ela me procura e fala que ela quer fazer um aplicativo de adoção para cães, porque ela tem uma ONG. Ou eu vou diretamente a uma ONG e quero fazer meu primeiro trabalho para construir o meu portfólio e falo, olha, eu quero ajudar vocês aí, vou montar um fluxo de um aplicativo para vocês, queria saber se você está disposta. E daí a ONG concorda, você vai se voluntariar para fazer o teu primeiro trabalho de portfólio. Por que a gente fala se voluntariar? Porque é o teu primeiro trabalho, né? Não dá para a gente ser muito exigente já com o primeiro trabalho. Com o primeiro trabalho, a gente está aprendendo, a gente está sabendo como, está tentando descobrir como que nós fazemos as coisas, né? Tentando encontrar como nós trabalhamos com as ferramentas, quais ferramentas nós acreditamos que seja a melhor para nós, né? As melhor que a gente se adapta. Então, nós procuramos, né, essa ONG. Vamos lá, eles falaram que ok, podemos fazer o aplicativo de adoção para cães e agora a gente precisa fazer o primeiro fluxo. Então, como que a gente vai fazer? A gente tem que focar que quando nós estamos fazendo perguntas, a gente tem que sempre tentar fazer perguntas abertas. Então, voltando lá para o slide, a gente tem que perguntar em como. Então, como faz tal coisa, como é tal coisa, e sempre o que ele espera, sempre o que ele deseja, e nunca aquelas perguntas fechadas, em que ele responde sim ou não. Nesse caso, como a gente está montando um aplicativo para ONGs, né, para o fluxo de adoção de cães, as perguntas que a gente poderia fazer é assim, olha, assim, bem vagamente, tá? Bem livre, eu só montei com o exercício para a gente tentar construir juntos. Então, como que acontece o processo de adoção de cães? É uma pergunta para você fazer para o usuário. O que é necessário para que uma adoção seja formalizada? Ela vai te falar também. O que ela observa enquanto aquela adoção está sendo efetivada? Ou então, o que ela observa quando as pessoas estão indo visitar, né? Porque as pessoas normalmente visitam os canis de adoção. O que ela observa para saber se aquela adoção pode ser efetivada? Ou então, quais documentos são necessários analisar para que essa adoção de cães seja encaminhada para frente? Quais informações, normalmente, as pessoas que estão adotando cães ligam ou perguntam para uma ONG? Sabe, esse tipo de coisa, esse tipo de pergunta que diz com relação ao contexto, com relação ao processo, principalmente com relação sobre como funciona aquele local.
E a partir dessas perguntas que eu fiz agora aqui, que a gente estressou, e note que nesse cenário eu não tenho um stakeholder, nesse cenário eu não tenho um stakeholder que tenha mais conhecimento direto na empresa. Eu não tenho essa pessoa que é responsável por me dizer aquilo que eu devo fazer ou não. Eu tenho um cliente, eu tenho as informações que ele pode me passar, mas eu não tenho ninguém me direcionando aqui o que está com problema, o que não está rolando. Então, cabe a mim, UX, descobrir o que não funciona. Então, eu vou perguntar. Então, nesse caso, quando a gente está fazendo aplicativo, a gente tem duas frentes. A gente tem a conversa com a pessoa que é dona da ONG, a pessoa que é responsável por liberar essas adoções, e a gente também tem a conversa com as pessoas que estão interessadas a serem, né, não sei como chama, mas as pessoas que desejam adotar esses cães. Então, são duas frentes. Primeiro, a gente precisa descobrir o que a pessoa que está efetivando essa adoção precisa saber para que essa adoção seja efetivada e quais são as informações que essa pessoa que irá realizar a adoção está procurando. Então, a gente pode pensar nas mais variadas perguntas, mas é sempre relacionados a como. Como que funciona tal coisa? O que é preciso para fazer tal coisa? O que é importante para concluir tal coisa, sabe? Então, são sempre perguntas mais abertas, mais abrangentes, e a partir do que a gente falou aqui, a gente consegue também traçar um objetivo para a pesquisa. Do tipo, o meu objetivo é efetivar uma pesquisa para que a gente consiga fazer um aplicativo que, daí você pode colocar critérios, que seja a porta de entrada para adoção, então, a gente quer que a pessoa, né, que está ali gerenciando esse aplicativo, no caso, o gestor desse aplicativo, que ele consiga saber quais pessoas estão se candidatando para aquele devido animalzinho, para que ele consiga contatar o quanto antes. E a gente também quer que antes dele contatar, ele já tenha uma breve triagem, que ele já saiba quais são os critérios, que ele já contate as pessoas que estão habilitadas para receber aquele cão. Então, a gente pode formular perguntas para regras mesmo, lógicas, dentro desse fluxo desse aplicativo, para que se um cão é do porte grande, é necessário que na hora lá na pergunta do cadastro do aplicativo, que a pessoa está se candidatando, ela coloque que ela tem um quintal, por exemplo. Isso pode ser um critério. E claro que a pessoa do negócio, né, que vai estar ali, então o meu cliente, o meu gestor dessa ONG, que vai me falar quais são os critérios, como funcionam esses critérios de adoção, se isso é mandatório ou não, ou se isso retira essa pessoa dessa fila ou não, mas a gente pode construir essa lógica para agilizar todo esse processo de interação, enfim, e acaba que a gente constrói, junto com esse usuário, né, junto com esse gestor, um objetivo para todo esse aplicativo. Então, assim, percebem como não é um bicho de sete cabeças? Tipo, não é a coisa mais difícil do mundo. A gente pode perfeitamente questionar como as coisas funcionam, qual é o fluxo, a gente pode sentir qual é a dificuldade, e isso tudo sobre o contexto da pessoa. Então, quanto mais a gente souber como funciona hoje, como funciona agora o processo dessa ONG, melhor a gente vai conseguir contribuir lá para frente. Então, tudo que ela disser que é sofrido, tudo que ela disser que é complicado, tudo que ela disser que sempre demora, tudo isso a gente vai se atentar para que lá na frente a gente consiga analisar essas dores aí e consiga analisar essa pesquisa já sabendo mais ou menos o que a gente pretende atacar. Bem rapidinho, né? Aqui é um pouquinho do nosso workshop, quais foram as informações que eu passei para vocês. Então, nós falamos sobre o que é uma experiência, eu expliquei para vocês que as experiências acontecem o tempo todo, que elas estão em todos os lugares, né? A gente falou sobre a experiência em produtos digitais, como que ela funciona, como que é, né? Como que você faz para proporcionar uma experiência para alguém, um aplicativo. Eu mostrei para vocês o quanto é importante a gente conseguir gerir o nosso próprio conhecimento, então você não precisa saber tudo, mas você precisa perguntar para saber, né? Então, o que a gente precisa utilizar a própria empresa para nos orientar nos nossos conhecimentos, porque a gente vai receber, sim, projetos que nós não fazemos a menor ideia, e é somente com as outras pessoas, né, nos ajudando que a gente vai conseguir evoluir.
Eu coloquei o alinhamento stakeholder, então como que você faz um bom alinhamento? Se você está começando, a gente colocou que é importante que você fale individualmente com cada stakeholder desse projeto para que você treine as suas habilidades de comunicação, para que você deixe esse stakeholder à vontade, para que ele consiga contribuir com você, né, com mais naturalidade. A gente falou sobre construção de boas perguntas e nós acabamos de fazer mais um exercício sobre construção de perguntas. A gente falou sobre análise de pesquisa, sobre quais são os pontos que você deve se atentar, onde que você deve observar. Nós falamos sobre priorização. E também hoje nós falamos sobre métricas, sobre como que você metrifica, sobre como é importante você comparar, você ter um indicador claro no teu projeto para que a galera consiga metrificar depois, né, acompanhar essas métricas. E agora eu quero mostrar para vocês, eu vou parar de compartilhar minha tela. Eu quero mostrar outra coisa para vocês. Eu juntei alguns estudos de caso para a gente observar. Aqui. Compartilhar minha janela inteira. Vocês só me contem se vocês estão vendo se vocês estão vendo o meu Meet ou se vocês estão vendo as minhas abas do Chrome. Ah, tá, beleza. Já que vocês estão vendo as abas, então tá tudo certo. O que eu fiz? Assim, galera, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de contratar um curso para fazer UX, porque existem alguns cursos do mercado que eles definem que é obrigatório que você saiba. As abas do Chrome que vocês estão vendo é essa aba aqui do Um Curso. Eu tô com coisa aberta aqui no meu computador. Ah, tá. Não, beleza, então. Quando a gente fala que vocês têm que tomar cuidado, porque existem alguns cursos que dão, tipo, um templatezinho, um template de ferramenta, um template de pesquisa, um template de passo a passo, assim, que você deve fazer. E eu mostrei para vocês como você deve fazer, mas note que eu dei algumas ferramentas, mas eu não coloquei elas como mandatória no momento que eu estava fazendo o meu resumo. Porque você pode se habilitar mais com outra ferramenta, ou então você pode nem utilizar uma ferramenta de alinhamento e você mesmo ali dá conta do seu próprio processo. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado na hora de escolher o curso, mas esse daqui, por exemplo, é um estudo de caso. Vocês vão ver a pesquisa que é feita com o usuário, então, ali a gente tem a pesquisa, a gente tem as informações que nós desejamos, né, aqui, ó, realizamos as pesquisas, tendo como preocupação, tipo, qual era a postura do cara na hora de fazer a pesquisa, a matriz CSD, que nós falamos também aqui, as certezas, dúvidas e suposições, os levantamentos, né? Lembra que quando você está fazendo esse alinhamento, você tem que prestar atenção nas coisas que as pessoas estão falando. Então, você está ali com o papel de observador, coloca todo mundo numa sala e manda a galera conversar e observa, grava a conversa, e depois você alinha tudo isso, né? Certezas, dúvidas e suposições. Assim como se você já tiver algum conhecimento daquele fluxo, você mesmo pode fazer as suas certezas, dúvidas e suposições, e aí sair coletando material da galera. Mas nunca seja apenas você a pessoa mandatória a fazer aquela pesquisa, tá? Sempre conta com uma outra pessoa, já que você está iniciando esse processo de migração, é importante que tenha uma outra pessoa ali que tenha pelo menos um pouquinho mais de domínio da área para estar te ajudando. Se você fizer sozinho, saiba que existe algum risco, mas é importante que você tenha alguém ali para estar te orientando, principalmente se for uma empresa, né? Daí, olha como fica bonitinho aqui. As certezas, dúvidas e suposições, certezas, suposições e dúvidas, é mais ou menos desse jeito que o Miro, aquele aplicativo, ele deixa eu fazer. Então, nota que ele listou aqui tudo que ele sabia, tudo que ele supunhava, e todas as dúvidas que eles tinham sobre o projeto. O roteiro da pesquisa, e olha, gente, isso que eu estou falando, toma muito cuidado. Lembra esse exercício que nós fizemos do aplicativo da ONG? Você veja que nós não colocamos nenhuma informação demográfica, por exemplo, sabe? Então,
a gente tem que tomar um pouco de cuidado, assim, porque o nosso objetivo com uma pesquisa, é uma pesquisa de qualidade, né, quando você está iniciando um projeto em UX, que o objetivo é começar uma feature do zero, é você descobrir os comportamentos dessa pessoa, mas principalmente o contexto em que ela está inserida, as atividades que ela faz com frequência, quais são qual é o dia a dia dela. E aí, quando você sabe essas informações, acaba que é irrelevante você saber, por exemplo, qual a formação dela, entendeu? Tem que tomar um pouco de cuidado. Aqui a gente tem a entrevista, né? Então, ele colocou que fez entrevista média de 40 minutos, beleza. Aqui, olha, gravando. Isso eu não falei para vocês, né? Eu não anoto minhas entrevistas. Eu pego um papel e se o usuário fala alguma coisa, eu anoto uma palavra perdida. E depois é complicado para eu analisar, confesso, porque eu tenho que puxar na memória e tenho que analisar no mesmo dia, senão eu não lembro com tudo, assim. Mas os meninos que trabalham normalmente comigo, eles gravam e aí depois eles ouvem. Então, cada pessoa trabalha de um jeito. Tem um que gosta de gravar, tem um que gosta de anotar, tem um que gosta de prestar atenção, sabe? Então, cada um funciona de uma forma, faz do jeito que fica melhor para você. Se você está iniciando, oriente que use o gravador do celular. É bem útil, e daí depois você pode reouvir. Enfim, hoje mesmo, eu estava vendo uma entrevista de levantamento que eu fiz com um usuário, e daí eu gravei, a gente fez por call, eu gravei a call, e daí agora eu estava revendo ali todos os pontos. Fiz isso o dia todo, inclusive, para analisar. Aí aqui os dados, né, para tentar formalizar tudo que eles aprenderam. A persona, nós falamos sobre a persona. Olha como fica bonitinho aqui o perfil que eles encontraram, os interesses e motivações, as coisas que ela faz sempre, o que frustra, né, nesse caso, que dói da experiência, e aqui também um pouco do histórico dela. E aqui as tarefas e objetivos que ela deseja para a carreira. Eu, particularmente, não faria as tarefas e objetivos, mas aí é muito particular da pessoa, né? Porque, igual eu mostrei para vocês lá o mapa de empatia, a gente tem que focar sempre nas tarefas diárias, né? Nos interesses e nas frustrações. Aqui é a jornada do usuário. Eu não falei com vocês sobre jornada do usuário, mas jornada de usuário é uma pesquisa que você faz para tentar identificar quais são os pontos de contato daquela experiência ou quais são as coisas que a pessoa precisa fazer para aquela experiência. Então, como que você lê essa jornada do usuário? Você lê assim, na vertical. Então, a gente começa aqui com a etapa número 1. Se informa sobre cursos. Aí vamos para baixo. Pontos de contato. A pessoa pesquisa no Google, não sei, acho que assim fica. Deixa eu ver se consigo aumentar aqui. Acho que esse é o máximo que eu consigo. Aqui, daí a pessoa vai se informar sobre curso. O que ela faz? Ela pesquisa no Google, seleciona o site, seleciona os cursos, favorita os links. Isso é o ponto de contato da pessoa com determinada tarefa. Então, qual é o desejo dela? Se informar sobre curso. O que ela faz? Ponto de contato. Quais são as emoções? Esperança de trabalhar na área ou frustração com o local de atuação, né? Beleza, emoção. Qual a oportunidade? O que ela observa que seria útil para ela. Nesse caso, a gente chama de oportunidade, o que é também o que nós poderíamos agir sobre aquela experiência. Então, note que a gente olha uma jornada observando uma etapa, vendo quais são as atividades que ela executa, os sentimentos que ela tem durante aquela etapa, e então quais são as oportunidades que nós poderíamos fazer para auxiliar ela naquele ponto da experiência. Então, nós poderíamos dar alertas por localização, né? Nesse caso, seriam provavelmente alertas de vaga por localização, por exemplo. Classificar por interesses, daí por interesses de vaga, que esse daqui é um projeto para, se não me engano, de concurso. Eu só estou passando por ele, porque o nosso foco não é focar no projeto em si, mas sim observar como as pessoas utilizam diferentes ferramentas. Aqui a gente tem o produto, e daí veja que aqui ele tem qual o problema, porque quando você está fazendo uma análise de X, você precisa saber qual o problema que você está resolvendo, e aqui como o nosso app vai resolver aquele problema, que aí é o alinhamento interno, o alinhamento com a galera. Aqui também outra estratégia de ação. E, por fim, o wireframe, que nós falamos ontem, que daí, olha, eles estão usando Marvel aqui. Eu mostrei para vocês ontem como faz, veja só. E aqui, olha, bonitinho, todos os desenhos coloridos, bem mais bonitinho que o meu.
Aqui o teste, né, nesse caso o teste de usabilidade que eu falei para vocês, que a gente pode fazer o teste de usabilidade com o protótipo, os relatórios do teste e daí tudo que eles observaram. Ah, esse daqui também é uma outra ferramenta. Eu não falei para vocês porque você consegue perfeitamente construir um projeto sem executar essa ferramenta, mas são 2 blocos de informação. Você olha ela casando os dados, então, olha, aqui vocês têm as dores que o cliente sente, e aqui quais são os possíveis analgésicos, ou então como você vai solucionar aquela dor. Aí você tem as tarefas do cliente, e você tem os produtos e serviços que você poderia fazer com relação às tarefas que aquele cliente executa. E aqui você tem os ganhos do cliente, que é com relação a como você pode ajudar o cliente, manter aqueles criadores de ganho, ou como você pode melhorar aquilo que ele já espera do produto. Então, por exemplo, aqui tem criar hábito de estudo, que é um ganho que o cliente considera que seria bom. Aí você pode, no teu criador de ganho do produto, ajudar a criar o hábito de estudo, tá vendo? Tipo, é só um alinhamento mesmo entre o que o cara espera e com o que o produto poderia fazer. Aqui o processo de design thinking, que a gente falou bem rapidinho, né? Da empatia, a definição, a ideação, o protótipo e o teste do protótipo. E acabou esse estudo de caso. Aqui a gente tem outro estudo de caso, aí ele é um aplicativo para barbearia. Esses estudos de caso que eu peguei, eles são da internet, tá? Então, eles estão livres para consulta, vocês podem consultar a qualquer momento. Estão no Medium, a galera vai lá e publica o estudo de caso, então isso daqui foi a própria pessoa que fez o estudo, que escreveu. Aqui, no caso, como é um aplicativo de barbearia, ele evidencia qual problema ele está resolvendo, daí aqui, olha, muito bacana. Atualmente existem 2 canais de agendamento, WhatsApp e telefone. No primeiro, quase nunca respondem, que seria o WhatsApp. E no segundo, há sempre um ruído de comunicação por causa da ligação baixa e do excesso de barulho no salão. Às vezes a ligação também cai, o que prejudica o atendimento. Ou seja, já tem um problema mais bem definido, né? E daí, olha, o que esse problema gera? Diminui a frequência de cliente, claro que a galera não consegue agendar, aumenta as chances de possível erro no agendamento e dificulta o contato do cliente com a empresa. Também, né? Beleza? Daí aqui ele faz toda a pesquisa com o usuário, ele faz a entrevista com a galera, né? Então, tipo, ele fala com o cliente, veja que ele faz a persona também. Que bonitinho, de novo, o que frustra essa pessoa no momento que ela está procurando uma barbearia. Então, está sempre na rua ou no trabalho, quando precisa de um barbeiro. Tem dificuldade de encontrar um tempo para ligar para a barbearia ou agendar o serviço. Não gosta de informar seus dados pessoais por telefone. Se sente desconfortável pelas pessoas ouvirem suas ligações. Não gosta de refazer ligações por causa de sinal ruim. Então, esses aqui seriam os problemas. Aí aqui tem os objetivos. Confesso para vocês que eu não enxerguei como eles ajudariam na construção do aplicativo, senão aqui ó, a facilidade de reagendamento. Que aí dá para fazer um programa de promoção, enfim, alguma coisa para o agendamento nessa barbearia daí. E aqui os comportamentos e hábitos, como ele sempre contata essa barbearia. Costuma utilizar os serviços da barbearia pelo menos uma vez por mês. Importantíssimo essa informação. Está sempre conectado nas redes sociais. Utiliza o WhatsApp para agendar serviços da barbearia. Realiza ligações para agendar serviços na barbearia. E confere com o seu celular a cada minuto para saber se visualizar a mensagem. Porque daí você manda mensagem para a barbearia e você espera que ela responda, né? Daí você tem que ficar vendo. E refaz as ligações quando precisa reagendar. Então, você veja, isso daqui é um estudo de caso real que a pessoa fez, ela colocou as frustrações com relação a esse processo de agendamento, colocou como a pessoa faz hoje, e ela desenvolveu, né, todo o fluxo. Então, o que pensa e sente, né, pensa que precisa terminar a planilha para enviar para o chefe. Tipo, ele pensa que ele quer agendar o quanto antes aquele serviço, porque ele não quer ficar perdendo tempo fazendo uma ligação, sabe? Nesse sentido. Análise competitiva, e daí aqui eles colocaram os pontos quais são os pontos que eles vão atacar com relação àquele produto. E note que eu não falei nada disso durante o meu workshop, o que significa que isso aqui não é mandatório.
Você pode, repito, você pode perfeitamente fazer um projeto sem utilizar uma ferramenta específica, desde que você saiba o que você está fazendo. O meu foco aqui foi mostrar para vocês como você sabe o que você está fazendo, para que você tenha em mente quais são os processos de criação de uma feature. Eu mostrei, sim, algumas ferramentas, mas o foco é sempre você conseguir saber como você está agindo durante aquele projeto. Aí aqui o sitemap, veja que é um fluxo, né? Um fluxo mais lógico, tal, com organização de menus, e daqui a gente já vai um pouco para arquitetura de informação. Tem um ramo específico do UX que estuda só arquitetura de informação também. Aqui os wireframes, de novo, nós falamos ontem, aqui, todas as telas dos fluxos. Aqui o wireframe, um protótipo na baixa fidelidade. Bem bonitinho, calendário, clica, seleciona o período que está disponível, bem tranquilo, login e tal. Aqui, a fotinha do usuário. E aqui a usabilidade, olha, veja que ele rodou o teste de usabilidade, isso aqui provavelmente é o protótipo, botãozinho de realizar o agendamento, botãozinho de alterar o serviço, provavelmente para mudar o serviço que ele vai fazer na barbearia. E aqui quais são os fluxos principais. Aí, olha, trabalhou a identidade da marca, ó, tá vendo o protótipo aqui. Então, nesse caso, era uma barbearia que tinha vários profissionais, então ele clicava, fazia o login, informava o que ele gostaria de fazer, provavelmente ele vinha aqui para, escolhia, né, o serviço que tem aqui nessa última parte, que é cabelo, barba, navalha, corte mais barba ou os acabamentos, enfim, né. Aí ele seleciona aquilo que ele gostaria de fazer. Eu acredito que ele deve escolher o profissional. Depois que ele escolhe o profissional, provavelmente ele vai lá para a página de horários, enfim. Ele não deixou o link aqui, mas às vezes as pessoas nos estudos de casa, elas deixam o link para validar o fluxo, sabe? Daí você consegue gratuitamente acessar alguma coisa já mais feita. Isso daqui é um Behance, é um protótipo, também está online, eu espero que a pessoa não veja essa palestra. Mas, olha, a gente tem aqui, ele está fazendo o projeto dele, é um projeto, olha, corredores no ambiente corporativo, um estudo de caso de UX. Então, tem sobre o projeto, tem o problema. A partir desse desafio, começamos a implantar métodos de UX design para conhecer o usuário e validar as informações. Beleza. Design thinking, a gente já falou sobre, né? O processinho aqui. Certezas, suposições e dúvidas. Então, qual é a certeza? E note que ele tem certeza que nem todo corredor gosta de correr acompanhado. Note que ele também tem certeza que a rotina do horário se influencia na socialização. Então, assim, quando a gente vai tomar como certeza, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de construir a nossa pesquisa, porque é importante que a gente saiba que essa certeza realmente é uma certeza, e não uma suposição que nós consideramos que seja uma certeza. Tem que tomar cuidado com isso. Aí, aqui, eu achei legal porque ele colocou a entrevista, só que a gente falou sobre isso, eu disse para vocês que quando nós estamos entrevistando uma pessoa, nós não devemos supor. Então, não suponha que o que ajudaria a conectar com outros corredores? Você não vai perguntar para outra pessoa o que te ajudaria a conectar com outros corredores, porque ela nem sabe, entendeu? Não faz parte do dia a dia delas. Você não tem que perguntar o que ajudaria, você tem que perguntar como ela faz hoje. E é esse tipo de coisa que são pequenos erros na pesquisa que enviesam ou que não trazem o resultado esperado, porque aí a galera não sabe, né? Não tem esse hábito de pensar no que ajudaria a se conectar com outros corredores. E daí ela responde qualquer coisa, ou ela pensa, sei lá, eu acho que deve ser o círculo de amizades. Mas ela nem pensou sobre isso, nem está no dia a dia dela. Então, quando a gente está construindo nossa pesquisa, nosso foco sempre vai ser, e sempre deverá ser, a gente tentar encontrar quais são os hábitos hoje, e não supondo como seriam. Então, aqui também tem, alguma solução tecnológica que poderia ajudar na socialização. Você veja que ele está supondo para o usuário pensar, esse tipo de coisa não é legal, assim, sabe? Você pode enviesar, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de pergunta, porque você pode enviesar a sua pesquisa se o usuário não responder lá o que você espera. Né? Tem que tomar muito cuidado. Aqui o mapa de empatia, a gente falou sobre o mapa de empatia, eu mostrei para vocês. Ele tem aqui o que o cara pensa e sente, beleza, o que ele fala e faz, as dores aqui embaixo, ok?
Ele faz a persona também, olha só, coloridinho, bonitinho, tem os... Você veja, é o mesmo template, não sei se vocês conseguiram reparar, é o mesmo template anterior, olha, da devida escola. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque embora as pessoas estejam utilizando o template, a gente tem que lembrar que o nosso foco é descobrir o que ele faz todos os dias e quais são, pelo menos, as frustrações dele. Então, se você não faz uma persona, mas você sabe quais são as tarefas no dia a dia, né? Você sabe quais são as necessidades dele naquele momento, você sabe o que frustra ele naquele momento, tá maravilhoso, porque você não fez uma persona, mas você sabe o que você tá fazendo, entendeu? Aqui tem a jornada do usuário, e daí aquilo que eu expliquei para vocês, de você olhar assim, sempre assim, né, na vertical, e você vê a emoção aqui da pessoa. Eu já fiz um negocinho assim, que mostrava a reação da pessoa, sabe? É bem bonitinho até, mas aí você mapeia cada etapa da experiência, cada comentário sobre cada ação sobre aquela experiência e o sentimento da pessoa sobre aquela experiência. E daí aqui vem o briefing de todo o projeto. Aqui a arquitetura que a gente falou, né, fluxo lógico. Se eu vejo que o projeto está ficando meio confuso, eu coloco para o dev fluxo lógico. Nada pede que você construa um fluxo para ajudar teu desenvolvedor a entender, sabe? Tipo, bem tranquilo. Eu acho que funciona melhor também se a pessoa entende logicamente como funciona. Então, se você acha que um fluxo lógico vai te ajudar, o que você não vai fazer, entendeu? Por isso que nada é mandatório, sabe? Aqui prototipar também, wireframe. Aí eles fizeram, né, o teste de estabilidade. Olha aqui, ele colocou o link com Marvel também, que eu mostrei para vocês ontem. Como que faz, vocês já sabem fazer isso. É só desenhar no papel, sobe no Marvel e boa, segue a vida com o fluxo ali bonitinho. E daí, como aquele negócio vai prosseguir com aquele projeto, é um canvas também. Proporção de valor, note que no trabalho anterior também tinha. E aqui os desafios, enfim, pronto, acabou. Entendeu? Ele não colocou na alta fidelidade, explorou mais a pesquisa e tal. É importante falar, não estou criticando o trabalho dessa pessoa, jamais, né? Imagina, ela fez um estudo super completo. Estou falando que nós devemos tomar alguns cuidados com relação à construção de um fluxo de UX. Aqui também, aqui já tem o protótipo, aqui eu não vou explicar muito para vocês, porque é também a mesma coisa que nós falamos anterior, ó, a persona, e daí aqui na narrativa do storytelling, que é quando você conta como é o dia a dia daquele usuário. Então, era uma vez a pessoa X que todos os dias fazia tal coisa, sabe? Então, você conta como é o dia a dia dela. Eu gosto bastante desse formato, confesso, porque mostra o quanto você está alinhado com aquele dia a dia da pessoa. E olha, aqui também tem mais personas, ele fez 2 personas, a jornada, já falamos sobre aqui, mas a comparação com relação aos concorrentes. Esse método, como poderíamos, isso daqui é muito importante. Quando a pessoa fala para você que ela está sentindo alguma dificuldade e você pensa, como será que eu poderia resolver isso? Isso já é um ponto de sinal de que aquela informação que ela te falou é importante. O método como poderíamos é é uma ferramenta do Design System. Não, Design Sprint. Design System é outra coisa, gente. Meu Deus. Meu Deus. Design Sprint, daí é um livro do Google, e daí eles contam lá bem certinho como que eles fazem. O método como poderíamos é uma das estratégias. Adoro, porque quando você percebe que você poderia fazer alguma coisa por aquela dor, indica que você tem que tomar atenção sobre aquela dor. E daí os wireframes, a gente já viu tudo isso. Aqui os Design System, isso aqui é Design System. E o protótipo, tal, bonitinho, olha só, coloridinho, tal, bem atrativo, enfim. E daí as métricas que nós também falamos. Também falei para você bem breve, mas falei sobre métricas. Esse daqui eu trouxe para mostrar para vocês, porque ele é um TCC que a pessoa fez da Universidade de Uberlândia, Federal de Uberlândia. Ele fez um TCC como estudo de caso de UX e UI. Então, o título é Criação de interfaces para aplicativos de promoções de bebida, daí o nome do aplicativo. O que ele fez? Por que eu trouxe isso? Porque mostra para vocês o mesmo problema tratado com ferramentas diferentes.
Então, ele trouxe muitas ferramentas de UX, muitas ferramentas. Eu adorei a forma que... Nossa, adorei mesmo, assim, de verdade. Aqui, olha, ele tem todos os processos que ele colocou, então não sei que tema vocês estão pensando para o TCC de vocês aí, mas de repente vocês podem fazer alguma coisa assim, hein? Porque afinal o cara da Federal de Uberlândia fez. Então, tem aqui toda a parte dele, da estrutura, quais foram as informações que ele colocou aqui. E veja que ele considera muitas, muitas ferramentas, só que todas elas estão diante do mesmo contexto, sabe? Aqui, deixa eu pegar, eu vou ir lá para o final. Olha, daí aqui também tem as análises dos concorrentes. Então, cada um dos concorrentes que ele fez, ele colocou aqui também. E aqui, ó, eu quero mostrar lá embaixo. Olha, tem muita coisa. E ele definiu, assim, olha, o que funciona, por isso que é o TCC, né? Ele definiu cada uma das ferramentas, como que faz para usar elas, e aplicou elas no contexto daquele produto. E ficou maravilhoso, porque vocês podem ter a oportunidade de conhecer diferentes ferramentas para o mesmo contexto sobre o mesmo produto. E aí vocês vão ver que as infinidades são enormes, mas fica muito mais redondinho quando você olha tudo sobre o mesmo olhar, né? Sobre o mesmo problema. Aqui, olha, aqui no final. Achei muito bonitinho. Colocou assim, ó. Inicialmente, no escopo desse TCC, era criar um protótipo de aplicativo que buscasse promoções de estabelecimentos, ou seja, de alimentos, bebidas, roupas, entre outros. Mas no decorrer do processo e uso das metodologias aplicadas, notou-se alguns problemas e dificuldades para tornar esse projeto uma realidade, o que fez com que o escopo não se voltasse apenas para bebidas, seja alcoólicas ou não. Daí aqui nesse TCC se enquadra o seu processo de design, toda a metodologia, situação, tal, de estratégia X. Enfim, durante o processo ele tinha uma ideia, aí foi analisando e ele percebeu que ele podia mudar e fazer tomar uma outra linha para a criação do produto. Aqui, olha, o nome dele é Renan Lemos Duarte, se der um Google aí vai achar, bem tranquilo, mas é longo, né, porque é um TCC. Mas de verdade, eu vou me dedicar um tempo no meu final de semana para ler esse material completo, porque eu não consegui ler ele ainda essa semana. Muita coisa para eu fazer, mas eu vou ler, tipo, já tá salvo aqui. Aí, agora, para finalizar mesmo, eu queria dizer para vocês que a KMM está com vagas em aberto para UX e UI, né? Aqui, olha, UX Design. E vocês podem se candidatar lá, aí depois eu vou olhar o currículo de vocês, bem certinho. E olha, veja quais são as coisas que nós estamos pedindo. Aqui, olha, capacidade de trabalhar bem em equipe, perfil colaborativo e proativo. E aí eu acho que isso é bem tranquilo, eu espero de vocês. Aí aqui, visão sistêmica, que é essa noção de você conseguir olhar o todo. Então, quando você olha um produto, para que você consiga saber que não é só aquilo ali que você tem que olhar pontualmente. Você tem que saber como acontece no todo daquele usuário. Aí aqui eu coloquei a comunicação clara, né? Você, como UX, tem que ter uma boa comunicação, ou se não trabalhar para desenvolvê-la. Um conhecimento básico, aqui a gente não está pedindo nenhum conhecimento aprofundado, a gente só está pedindo para que você tenha alguma noção de o que é UX e UI, e algum conhecimento básico com alguma ferramenta de prototipação. Então, essa vaga ela está em aberto, caso vocês queiram se candidatar, podem ficar à vontade. Caso vocês tenham interesse em trabalhar na KMM, como já falei, é uma das empresas pioneiras, né, na criação de experiência do usuário mesmo. A gente tem uma equipe de design, né, nós estamos melhorando os nossos processos o tempo todo, mas é uma boa oportunidade para vocês conseguirem ter mais familiaridade e conseguirem também, de repente, saber se é isso que vocês desejam para a carreira. Então, tá aí a oportunidade, né? Joguei a dica aqui para vocês, não sei se vocês vão querer se candidatar. Caso vocês queiram achar no Google a vaga, só vocês colocarem jobs, aí a plataforma que a gente usa, que é o Kinobi, e daí KMM. Dá um Google, cai direto no site da vaga aqui, e daí tá aqui, ó, na parte de tech. A gente também tem vaga para desenvolvimento. Olha, daí tá aqui, envia o currículo. Uma dica para vocês quando vocês estiverem fazendo a vaga, se candidatando. Preencham, por favor, todos os testes, porque a gente tem alguns testes de cultura
para saber se o perfil de vocês combina com a nossa cultura da empresa. Então, é importante que vocês concluam esses testes. Se vocês soubessem o quanto isso é importante para nós e o quanto a gente observa com mais carinho os currículos que preenchem esse tipo de informação, vocês dariam valor, sabe? Então, preencham. E outra dica que eu posso dar também, assim, bem rapidinho, com relação ao currículo, retire todas as informações que vocês tiverem com relação à porcentagem de conhecimento de ferramenta. Se vocês colocaram no currículo de vocês, que vocês conhecem tantos por cento de experiência usuário, tantos por cento de Figma, tantos por cento de Adobe, tantos por cento... Não, tira, sabe? Isso não é bem visto pelo mercado. Então, se eu pudesse dar essas duas dicas, seria retira ali essas porcentagens e preenche daí também o questionáriozinho que ao longo dessa semana eu vou estar dando uma olhadinha lá nos currículos daí, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Eu acho que por isso... Por hoje é só, sabe? Eu tentei ser mais tranquilinha, sem trazer tanta ferramenta, mas passando para vocês no geral. Caso vocês queiram, lembrem de alguma coisa, queiram algum link que eu mostrei aqui, vocês podem me chamar lá no meu Instagram, né, aline.x. E é isso, galera. Muito obrigada pela presença. Amanhã é o último dia. Vou falar para vocês dicas de carreira, dicas de materiais, como você faz para estudar UX, né? Eu vou passar para vocês alguns cursos gratuitos também, como você faz para iniciar, né, esses aprendizados de uma forma bem baratinha. Vou passar também alguns livros e quais são as skills que você precisa desenvolver ou quais são ou como você sabe que você tem um perfil bom para a vaga, né? Como que você sabe que você tem um perfil bom para ser um UX design? Ou como você... E aí você consegue perceber quais habilidades você precisa desenvolver ou não, com base no que eu vou passar amanhã daí, tá bom? Muito obrigada, gente. Até amanhã. Boa noite para todo mundo.